A paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso básico de Teologia para Ministério Infantil, oferecido pelo Centro Evangélico de Treinamento e Capacitação Baraque da cidade de Campinas, São Paulo. Sou o tio Rogério, é um prazer estar com você em mais uma videoaula. Nós estamos no módulo 4, Homilética Kids. A palavra homilética quer dizer preparação de sermão para crianças. Hoje nós vamos aprender algo muito importante, como pregar para a criança, como elaborar um sermão para crianças. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como você conhecer o teu público, o objetivo do sermão, o que eu preciso para preparar um bom sermão para a criança. Esses serão os temas abordados na aula de hoje. É um prazer ter você com a gente, qualquer dúvida estamos à disposição. Então vamos lá. Primeira coisa que você que vai pregar para a criança, elaborar um sermão infantil, é conhecer o seu público. Então pregar para a criança, nós temos de conhecer o público a qual nós vamos falar. Primeira coisa que você deve ter em mente é o desenvolvimento intelectual do teu público, o desenvolvimento intelectual da criança. A criança, muitas vezes, ela está numa fase de desenvolvimento diferente das outras. Então, nós temos de saber como é que ela processa a informação, qual é a capacidade dela compreender aquilo que está sendo ensinado. Então, lembre-se disso, quando você vai pregar para a criança, vai ministrar para a criança, primeira coisa, conheça o desenvolvimento intelectual do teu público. Segundo, você deve ter em mente também o desenvolvimento e a limitação do vocabulário da criança. Então, a criança, muitas vezes, nós devemos usar palavras simples, de maneira direta, para que ela consiga captar aquilo que está sendo ensinado. Então, a criança ela tem uma limitação de vocabulário. Você, professor, você, líder de criança, evangelista de criança, quando vai pregar para a criança, leve em consideração a limitação do vocabulário dessa criança. Outra coisa importante é o tempo de atenção da criança. As crianças ela têm, dependendo da faixa etária, um tempo de atenção diferente. Procure saber se a atenção da sua criança é um período maior ou menor, para que quando você ministre para essa criança, você cative a atenção dela e ajude a ela a compreender aquilo que está sendo ensinado. Um bom sermão para a criança não deve exceder 20 minutos. Para qualquer faixa etária, 20 minutos é um bom tempo para você transmitir uma palavra para a tua criança. Então, conheça o teu público. Outra coisa, tenha em mente qual é o objetivo do sermão infantil. Pregar para a criança não é uma recreação, uma contação de uma história para passar tempo. O teu sermão, a tua pregação, a tua ministração para as crianças, ela tem de ter alguns objetivos específicos. Primeiro, promover o conhecimento de Deus. Então você vai, através do ensino, da história, da ministração, levar a criança a conhecer mais de Deus. Então esse é o nosso primeiro objetivo. Segundo objetivo, o crescimento espiritual da criança. Então que a criança venha aprender o que é oração, amar Deus de coração, estar na igreja, ser útil à igreja que ela frequenta. Então isso é o crescimento espiritual. Então o sermão para a criança tem de ter esse objetivo, o crescimento espiritual da criança. Terceira coisa, a prática da palavra de Deus. Então nós devemos motivar a criança através da nossa pregação a praticar a palavra de Deus. Isso é muito necessário nos dias atuais. Quarta coisa, que a criança venha conhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a pregação, o sermão para a criança leva ela a conhecer que Jesus é o único que pode nos salvar. E por fim, o quinto objetivo da pregação para a criança é criar no coração da criança um coração missionário, o desejo de compartilhar a salvação com seus amigos da escola, do seu bairro. Então esses são os objetivos do sermão infantil. Não só uma historinha para preencher tempo, mas trazer um conhecimento real e verdadeiro de Deus. Outra coisa importante é os tipos diferentes de sermão. Você vai ver na tua apostila que existem 3 tipos diferentes de pregação ou sermão para criança. O primeiro tipo é a contação de história. A contação de história é muito importante, que ela cativa a atenção da criança, ela dá o desejo da criança em ouvir, em aprender, em entender aquilo que está sendo ensinado. Então, o primeiro tipo de sermão que nós temos, contação de história. Segundo tipo de sermão é a lição objetiva. É aquela lição que você vai usar um objeto, algo para cativar a atenção da criança e ao mesmo tempo para levar à criança um conhecimento melhor daquilo que vai ser ensinado.
Lembra o Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 6? Jesus usou uma linguagem objetiva. Jesus estava numa montanha, no campo aberto, e ele vai ensinar acerca do cuidado da vida. Então ele diz assim: olhem para as aves do céu, olhem para as flores do campo. Então ele usa dois objetos, as aves e as flores, para ensinar acerca do cuidado de Deus. Então isso é uma lição objetiva. Existem muitas lições objetivas, principalmente na internet, que dá para aplicar e é muito importante, principalmente para crianças de 9, 10 anos, adolescentes. Eles cativam muita atenção com lições objetivas. E o outro tipo de sermão que nós temos é o sermão expositivo. É pegar uma passagem bíblica e explicar aquela passagem. Quem escreveu, por que ele escreveu, qual era o momento histórico da época e trazer todo esse conhecimento para a criança e, ao mesmo tempo, depois de tudo isso, ensiná-la a praticar na nossa vida cotidiana. Então, trazer todo aquele conhecimento que foi passado no passado para a aplicação da vida. Então, esses são os tipos de sermão de crianças que nós temos para pregar para as nossas crianças. Pastor, o que eu vou precisar para fazer um bom sermão de criança? Então, alguns requisitos importantes. Estude a palavra de Deus. Procure conhecer profundamente a palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus é muito importante para aqueles que querem pregar a palavra. Segunda coisa, tenha uma vida de oração. A oração, ela abre o nosso entendimento. O Espírito Santo enche o meu e o seu coração para podermos falar com ousadia, com graça de Deus ao coração das crianças. Então, o segundo elemento de um bom sermão de criança, uma vida de oração. Buscar a Deus em oração. Terceira coisa importante, procure conhecer técnicas de contação de história, de cartazes, várias técnicas que podem te ajudar a ministrar melhor as tuas crianças. E por fim, se prepare, não deixe para preparar o teu sermão na última hora, mas tenha uma boa preparação, isso vai te ajudar a falar ao coração da criança. Se Deus falou ao teu coração, que Deus te abençoe. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição para te ajudar. Eu sou o tio Rogério, meu WhatsApp 19 981 16 80 12. Estamos à tua disposição. Essa foi a nossa primeira aula de Homilética Kids. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.